A ofensiva de Israel aos países árabes ganhou uma nova vítima, com os recentes bombardeios aéreos no Líbano. Em nome da luta contra o grupo Hezbollah, Israel tem atacado países vizinhos no Oriente Médio, patrocinando uma onda de assassinatos a civis, entre eles mulheres, crianças e idosos. Diversos organismos internacionais condenaram o ataque de Israel, sob o comando do líder de extrema-direita, Benjamin Netanyahu. O chefe da diplomacia europeia alertou que o conflito pode mergulhar o Oriente Médio numa guerra total. O presidente Lula também se posicionou contra o conflito durante o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. Antes do Líbano, Israel já tinha atacado o Irã e vem promovendo um verdadeiro massacre em Gaza, matando milhares de palestinos e pedindo a saída deles das regiões bombardeadas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre política internacional, converso com o professor Rubens Duarte, coordenador do Laboratório de Análise de Política Mundial. Rubens, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Infelizmente, um assunto que não é tão divertido assim, mas é um prazer estar aqui conversando com você. Prazer falar contigo também. Para trazer alguns dados aqui de contexto, a gente está nesse momento, dia 25 de setembro, enquanto a gente está gravando, com mais ou menos 600 mortos no Líbano, que pode oscilar, porque os ataques estão acontecendo a todo momento. Em Gaza, mais ou menos 50 mil mortos também. Levando em conta que são dois conflitos completamente diferentes, em termos de dimensão, enfim, em contexto histórico também, mas tem muita gente fazendo uma comparação e também existe uma preocupação muito grande com a escalada dessa questão no Líbano. Eu te pergunto, para a gente começar a nossa conversa, se o Líbano pode virar uma nova faixa de Gaza. Os números eles são assustadores, né? E o pior ainda é que essa quantidade de mortos é muito grave, mas mascaram também outras coisas que se somam a isso, como a quantidade de feridos, famílias destruídas, órfãos deslocados, refugiados, pessoas em situação de fome. Então, sem dúvida nenhuma, é uma crise humanitária que acontece em Gaza, acontece na Cisjordânia e agora está acontecendo também no Líbano, né? Se agravando no Líbano. Não vou dizer que começou agora. Mas, sem dúvida nenhuma, existe sim um risco de escalada, não só para o Líbano, mas também com um transbordamento para todo o Oriente Médio. Não é segredo para ninguém que Netanyahu está tentando empurrar essa guerra o maior tempo possível e tentando fazer com que o Irã, né, morda a isca e também ataque Israel, fazendo assim, forçando a mão dos Estados Unidos a entrar nesse conflito. Se isso acontecer, a gente está vendo uma guerra em grande escala. Por enquanto, nem o Irã está mordendo a isca, nem os Estados Unidos. Mas pode ser que isso mude muito rapidamente devido à escalada, né, a velocidade e a quantidade de força sendo empregada no Líbano e em Gaza também. É muito importante você trazer esse contexto, Rubens, a respeito do interesse, né, dos Estados Unidos e também do Irã nessa história. O Irã vem se posicionando a respeito disso, inclusive na Assembleia Geral da ONU. Depois eu vou trazer aqui um pouco das declarações dos outros países a respeito disso, mas focando especificamente na possibilidade desse conflito todo escalar para algo maior, né, de uma guerra total, que alguns especialistas estão chamando. Essa possibilidade, ela está descartada por uma falta de interesse dos Estados Unidos e do Irã, ou, na verdade, ainda dá para pensar nessa possibilidade? O que a gente pode esperar do Irã? O Irã ele está sabendo jogar bem esse jogo, então não existe nenhum tipo de segredo em saber que o Irã é um inimigo declarado de Israel. E ele, inclusive, patrocina alguns grupos militares, paramilitares, inclusive o Hezbollah e o Hamas, que são os atuais alvos, digamos assim, de Israel.
Então, o que a gente está vendo agora é uma tentativa de chamar Israel, chamar o Irã para a briga, e o Irã fez aquele ataque, aquela retaliação algum tempo atrás, usando drones e mísseis, mas ficou por isso. Não respondeu, por exemplo, ao assassinato de um líder do Hamas dentro do território iraniano, que foi uma coisa muito grave. Né? Então, eles não estão querendo morder essa isca, porque sabem que se eles entrarem numa guerra, principalmente agora, quase que faltando 2 meses para a eleição dos Estados Unidos, haveria uma escalada em proporções mundiais e ensejaria uma resposta muito dura também dos Estados Unidos. E não é interesse do Irã nesse momento. Por enquanto, para o Irã, mais vale a pena continuar patrocinando e continuar fortalecendo esses grupos de resistência. Enquanto isso, né, o Israel, sabendo que tem um respaldo político, institucional, econômico e militar dos Estados Unidos, continua avançando até quando dá. Né, e a gente não sabe qual é o limite. Eu acho que o grande problema é esse. Qual é o limite de Israel avançar? Ninguém sabe. Então, sim, existe uma grande incerteza no lugar, né, nessa região. Não diria que a guerra total é o mais provável, mas também é impossível descartar essa possibilidade. Já que a gente está falando sobre isso, eu quero trazer um pouco de como foi a Assembleia Geral da ONU, né, falando a respeito disso. O Antônio Guterres se pronunciou dizendo que o Líbano está à beira de um abismo, que o mundo não permita que o Líbano se torne uma nova Gaza. Acho que até por isso muitos especialistas têm falado a respeito de o Líbano se tornar uma nova faixa de Gaza, né? A partir dessa declaração que foi feita na ONU, o próprio presidente Lula aqui do Brasil se pronunciou, demonstrando preocupação, o Joe Biden também, então, mais uma vez, Estados Unidos demonstrando uma preocupação de que uma escala, né, maior, uma guerra em grande escala, não é de interesse para ninguém. O Javier Milei da Argentina não poderia esperar um outro pronunciamento que não fosse um apoio a Israel, e o Irã, que é aliado do Hamas, criticou Israel e também demonstrou que não há interesse em escalar mais ainda esse conflito, né? E chamou de terrorismo de Estado os ataques de Israel também, o que é um posicionamento bastante contundente, bastante importante. Teve também a Turquia falando sobre isso. E o Conselho de Segurança da ONU também está reunido para falar sobre esse assunto, nesse momento que a gente está gravando. Agora, eu pergunto a respeito da força, vamos dizer assim, da comunidade internacional, porque até agora a gente não tem conseguido acompanhar um efeito prático em relação aos ataques de Israel contra os palestinos, né? Se tornou algo numa proporção horrorosa. A gente falou aqui dos números. Agora, a comunidade internacional tem ferramentas a partir dessas declarações todas na Assembleia Geral da ONU? Isso tem algum efeito prático? A comunidade internacional consegue desarmar esse conflito? A comunidade internacional, sem dúvida nenhuma, tem ferramentas, só não está querendo usar. Então, por enquanto, o que a gente está vendo é uma série de narrativas, de discursos contra a guerra, porque eu acho que está muito claro que a escalada não interessa a ninguém, a não ser o governo atual de Israel. Então existem várias narrativas, inclusive dos Estados Unidos, condenando a escalada, condenando o excesso de mortes, a desproporcionalidade do uso da força, mas ainda assim continua avançando. Por quê? Porque existe um respaldo político, um respaldo econômico, um respaldo militar dos Estados Unidos em relação a Israel, que não vai mudar. E a gente vê os 2 candidatos à presidência dos Estados Unidos reforçando essa ideia. Né? A comunidade judaica e o lobby judaico é muito importante para definir as eleições dos Estados Unidos. Então, em um momento, em uma eleição que está tão acirrada entre a Kamala Harris e o Donald Trump, você mudar a postura em defesa de Israel nesse momento seria um suicídio político interno dentro dos Estados Unidos. Isso, então, provavelmente não vai ocorrer. Então, sabendo dessa situação, sabendo dessa conjuntura, a gente vê o governo, né, de Israel, de Benjamin Netanyahu, aproveitando essa, digamos, carta branca. Tá? Porque existem narrativas, existem condenações, mas na prática nada acontece e eles sabem que nada vai acontecer. E, ao se aproveitando de uma força própria que Israel, sem dúvida nenhuma, tem, uma força aérea grande, um exército muito bem equipado, tecnologias de ponta, eles avançam quase sem nenhuma barreira. E também a gente tem que considerar
que eu não estou colocando a culpa desse conflito no Benjamin Netanyahu. Tá? E esse conflito tem raízes históricas que a gente pode voltar, inclusive, na era colonial. Mas agora, a gente não consegue entender o desenvolvimento, a trajetória que isso está ocorrendo, sem olhar para o Benjamin Netanyahu, porque é do interesse dele aumentar sua vida política e também ocultar o fracasso que foi a ação dele em Gaza. Porque o promessa era o quê? Né? Vou resgatar os reféns e vou desmantelar o Hamas. Ele não conseguiu fazer nenhum dos dois. E, ao mesmo tempo, ele consegue simplesmente ignorar, né, e consegue, vamos dizer, minar todos os acordos de paz, de cessar-fogo que o Hamas tentava fazer, por intermediando outros terceiros, né, como o Catar e os Estados Unidos. Ele consegue simplesmente minar esses acordos para continuar a sua campanha militar, o que dá sobrevida ao seu partido no governo. Não à toa, a popularidade do seu partido, que tinha caído, né, diante do fracasso em Gaza, agora a gente está vendo a popularidade desse mesmo partido subir assustadoramente diante da demonstração de força que faz no sul do Líbano. Então, é isso que a gente está vendo, uma situação, um contexto de alguns meses ainda, pelo menos, de carta branca, de proteção institucional, de proteção política dos Estados Unidos em Israel, e uma capacidade, né? Por que Israel continua fazendo? Porque eles têm como fazer, e continuam avançando. O risco maior agora é que essa guerra, que por enquanto ainda está usando, enfim, aparelhos civis como pagers e walkie-talkies explodindo, a gente está vendo alguns mísseis, artilharia antiaérea, a gente está vendo o uso da força aérea, mas a gente ainda não viu ocupação por terra. Todavia, há movimentação do exército de Israel para a fronteira do Líbano, se preparando para uma eventual, sim, incursão por terra. E aí, sim, a gente vai ver uma escalada muito grande. Eu não citei, por exemplo, a França também, né, que pediu uma reunião de emergência também com o Conselho de Segurança da ONU. Então, existe uma mobilização nesse sentido, né? Então, por meio dessa Assembleia Geral dos países se pronunciando também, esse encontro na ONU pode eventualmente, né, trazer um caminho, abrir um caminho para um diálogo. Agora, para a solução, parece que não está tão perto disso como a gente está conversando. Acho sempre importante ressaltar também, né, que os Estados Unidos são de longe o maior fornecedor de armas de Israel. Então, a gente teve, por exemplo, para trazer um dado recente, em agosto agora de 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciando venda de armamento avaliado em 20 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia. Para Israel, claro, né? E aí a gente está falando de armamento de todo tipo. Caças, mísseis de médio alcance, enfim, explosivos, esse tipo de coisa. Agora, é isso, né? O Benjamin Netanyahu tá isolado, não tem apoio. A gente tem visto declarações até firmes na ONU. No contexto de Israel, a população, de certa forma, tem um apoio só da extrema-direita, né? O Netanyahu. Como é que fica a situação do Netanyahu nesse contexto, Rubens, levando em consideração que, de fato, ele não tem apoio de outros países para dar continuidade? O que explica, né, ele manter essa posição e, mais do que isso, começar a avançar para uma escalada ainda maior? Qual é o interesse dele no Líbano, né? A gente tem que dividir em duas, né, essa resposta. Primeiro, do apoio internacional. Você citou a França e outros países europeus que, de fato, mudaram muito sua narrativa a partir dos números assustadores que aconteceram em Gaza. Muito embora esteja acontecendo muita coisa também na Cisjordânia e os holofotes não estão indo para lá, o que é super preocupante. Mas agora mudou um pouco a narrativa. Todavia, essa mudança de narrativa, essa mudança mais ou menos que aconteceu nos votos no Conselho de Segurança, não reflete uma mudança total de postura, como a gente pode ver, por exemplo, na punição institucional que uma parlamentarista recebeu na Assembleia Nacional da França por levantar uma bandeira da Palestina no meio de uma ação, enquanto que parlamentaristas que estavam lá usando um pin da bandeira de Israel não foram punidos. A gente vê algumas manifestações populares na Alemanha em prol, né, defendendo o direito dos palestinos de sobreviver e sendo reprimidas pela polícia de uma forma muito forte. Então, sim, a gente vê uma mudança
né, em geral, mas ainda é uma mudança acanhada, uma mudança que não foi refletida ainda na prática, no poder político, no poder econômico, no poder bélico. Pelo lado interno, a gente está falando de Benjamin Netanyahu, que é uma figura muito curiosa, uma raposa política, que sempre que a gente decreta a morte política dele, ele consegue dar uma volta por cima e voltar mais forte. É impressionante. Então a gente estava vendo, principalmente depois das incursões em Gaza, e ficar claro, né, que o objetivo de destruir Hamas não seria atingido, o objetivo de resgatar os reféns sem o acordo não seria atingido. Houve uma crescente manifestação, uma crescente insatisfação contra o governo Netanyahu, que só estava apoiado sim pela extrema-direita. Hoje, o próprio partido, que continua sem alianças, mas está recebendo um apoio maior da população. Então ele está isolado sim, mas ele continua conseguindo se equilibrar no governo. Por quanto tempo? Não sabemos. E quanto mais ele conseguir prolongar essa guerra, significa que ele vai continuar com um tempo que ele tem mais poderes, mais instrumentos em suas mãos para conseguir se manter no poder e fazer as alianças, né? Porque quem tem o controle da máquina governamental tem capacidade maior de fazer alianças, de comprar apoio, de barganhar, de negociar. Então o que a gente está vendo agora é essas duas frentes. Um apoio internacional que começa a mudar, mas ainda muito acanhado, e, domesticamente, uma recuperação da popularidade do partido Netanyahu, o que, sim, assusta no sentido de que mudou muitas projeções que a gente estava tendo 2 meses atrás, que era um declínio absoluto da popularidade do partido dele. E houve também nesse contexto a morte, né, de reféns que foram levados para Israel, e ele foi muito criticado, enfrentou protestos, porque a população cobrou que ele poderia ter feito algo para evitar as mortes, né? Não só levar essas vítimas de volta para Israel, e ele também não tem prestado informações para a população a respeito disso, né? Não justifica esse fracasso militar que aconteceu em Gaza e também de reféns do Hamas também, que foi um caso que ele até publicamente teve que pedir desculpas, mas que depois as manifestações foram um pouco desgastando um pouco mais, contribuindo um pouco mais para esse isolamento do Netanyahu, né, Rubens? Agora, um outro aspecto também é que o Netanyahu tem usado um pouco esse mesmo discurso que ele usa, na verdade, para falar dos palestinos, para falar da faixa de Gaza, que ele usa como símbolo ali o Hamas. Então ele tem dito que a guerra é contra o Hezbollah, que não é contra o povo libanês, que não é contra os civis. O fato é que os civis estão morrendo, de fato, mulheres e crianças, em grande parte. A mesma coisa aconteceu na faixa de Gaza, né? A guerra é contra o Hamas, ele dizia, só que, na verdade, palestinos morreram, hospitais foram atacados, escolas, enfim, a gente acompanha há muito tempo essa tragédia, esse horror, né, e esse terrorismo também, como usou até uma liderança do terrorismo de Estado de Israel contra os palestinos. Não, sem dúvida nenhuma, essa guerra a princípio seria contra os grupos armados, só que a preocupação em relação às vidas, aos danos colaterais é mínimo. Né? A gente vê então Israel bombardeando hospital, escola, inclusive campos de refugiados. Então não há quem diga, tudo bem, pode ser contra o Hamas, pode ser contra o Hezbollah, mas de qualquer forma os danos colaterais são muito grandes, né, e afetam diretamente a população civil. Então é claro que, apesar de na teoria, na origem, ser contra um grupo específico, quem está sofrendo mais, quem perde mais é sempre a sociedade civil. E não tem como, os números dizem isso, né? Não tem como negar. Existe uma pouca preocupação em relação aos danos colaterais por parte de Israel, mas também por parte do Hezbollah. Né? Quando eles tacam os foguetes para atingir Israel, a precisão é muito pequena. Né? Então, sempre nesses conflitos, quem está perdendo mais é a população civil. Agora, esse tipo de discurso, ele tem uma função muito interessante também, especialmente no Líbano, para fragmentar o apoio doméstico do Hezbollah. O Hezbollah já não é um grupo que tem unanimidade dentro do Líbano. Nunca foi, na verdade. O Hezbollah ele foi criado durante a primeira invasão de Israel ao Líbano, em 1982, se não estou enganado, e a partir daí foi a resistência à ocupação terrestre.
Nesse momento, havia outras milícias, inclusive uma milícia de maioria cristã, pró-Israel, que facilitou a invasão de Israel ao Líbano, que foi desmantelada, fizeram prisioneiros, inclusive parte dessa liderança foi parar no Brasil. Hoje em dia é uma das famílias mais aristocratas e endinheiradas do Brasil, da descendência libanesa. Mas Hezbollah, ele tem um apoio político, sim, razoável, ele tem um braço político, um partido que as pessoas votam nele, mas ele também gera muita insatisfação por atrapalhar o processo democrático, né, outros partidos crescerem, e também pela questão suas estratégias, né, seus costumes, sua maneira de batalhar com Israel, ela gera também muita controvérsia e insatisfação. Então, quando Israel diz que a guerra é contra o Hezbollah e não contra o Líbano, o que o governo de Israel quer fazer é fomentar essa divisão interna e, com isso, enfraquecer a resistência que vai encontrar diante de uma guerra com o Líbano, diante de uma guerra com o Hezbollah. Até porque a gente teve dias mais sangrentos entre Israel e o Líbano, quase décadas, né? Falando aqui, conflito em 2006. Então, tem bombardeios muito intensos acontecendo ali na região de Beirute, em um vale próximo também. Então, como a gente está falando aqui, é uma situação muito grave. Eu quero saber o que tem feito o governo libanês nesse caso. Acho que vale a pena explicar um pouco o contexto ali, porque até onde ele consegue agir, né? Pergunto se tem condições de sustentar até um conflito, até porque qual é o poderio militar do Líbano, né? Ele é praticamente inexistente, até por isso existe o Hezbollah, porque o Líbano tem um poder que é de polícia, né? Assim, armas muito inferiores, levando em consideração o poderio militar. Não, você está absolutamente correta. O Líbano, ele é uma região mais extensa, mais complexa, mais robusta comparado com Gaza, mas também não é uma potência econômica. Então a gente tem um país que, sim, é mais organizado, mais populoso, porém não tem essa capacidade do exército do Líbano de enfrentar Israel. Aquela ideia, né, weberiana do monopólio do uso legítimo da força não se aplica ao Líbano. O Líbano, na verdade, ele está se aproximando muito do que a gente pode chamar de um Estado falido, infelizmente. Então a gente tem o grupo Hezbollah, que sim, esse sim é muito mais organizado, inclusive comparado com o Hamas, é muito mais organizado e tem um poder de fogo muito maior, o que deve ensejar uma resistência maior ao Israel nessa região. Mas o governo do Líbano, o que ele pode fazer, ele tem feito. Né, denunciar internacionalmente, pedir, né, publicamente ajuda às potências ocidentais para intervir, não deixar o avanço de Israel, pedir ajuda para controlar o Hezbollah, e é isso que ele pode fazer. Infelizmente está um pouco com as mãos amarradas, porque não tem capacidade econômica, não tem capacidade política e muito menos bélica para fazer frente tanto a Israel quanto ao próprio Hezbollah, que atua principalmente na parte do sul do país. Para a gente fechar essa conversa, eu acho que tiveram mortes ali muito importantes em todo esse contexto que a gente vem acompanhando de Israel. Teve o assassinato do Ismael Haniyeh, que era uma liderança importante do braço político do Hamas, que vinha negociando por um acordo de paz na região. Também a gente teve o assassinato do comandante militar do Hezbollah em Beirute, né, o Ibrahim Akil. Então, quanto a essas mortes, né, esses assassinatos contribuíram, melhor dizendo, para uma escalada desse conflito? Sem dúvida nenhuma, contribuíram bastante. A morte do negociador, né, a pessoa que estava responsável por negociar a paz na Palestina, simplesmente sepultou uma possibilidade, pelo menos momentânea, de um acordo de paz. Isso é interesse de Israel. Né? Então, a pessoa que estava negociando um acordo de paz para soltar os reféns foi simplesmente assassinado, né, pelo seu inimigo. Então isso dificulta muito e, obviamente, ninguém faria essa atitude sem saber que isso escalaria a situação, se tivesse um real interesse de negociar a paz. Em relação às mortes do Hezbollah, não é só uma ou outra liderança, tá? São muitas lideranças que estão sendo mortas todos os dias. Então, os generais, principalmente de categoria, digamos assim, equiparando com
Exército Brasileiro, os generais de divisão, eles estão sendo alvo claro, né? Eles já morreram mais de 20, 30. Então, o que eles estão querendo fazer também é deixar o Hezbollah sem liderança, o que pode sim dificultar a organização do Hezbollah em uma possível ofensiva ou contraofensiva, mas também deixa um vácuo de poder para que surjam outras lideranças até mais radicais. Então a gente tem que saber quem é que vai superar, quem é que vai ocupar esse espaço que está sendo aberto no Hezbollah. Mas, se você me permitir, Gabi, para o nosso papo não ficar sempre, né, nesse momento só no pessimismo, a gente tem que lembrar um momento simbólico que foi muito bonito. Então, o mandatário brasileiro, por tradição, ele é sempre o que fala primeiro, né? O primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU sempre é o brasileiro, e cabe ao Brasil fazer mais ou menos um sobrevoo às questões internacionais. E é simbólico que o presidente Lula escolheu começar o discurso dele, primeira fala, foi parabenizando a presença da Palestina, da delegação da Palestina na Assembleia Geral da ONU. Não poderia ser feito de outra forma, porque o Oswaldo de Aranha, mandatário brasileiro, presidiu a reunião que criou o Estado da Palestina e o Estado de Israel, em 1947. Então é claro que o Brasil ele está comprometido com essa solução de dois Estados. Mas agora, a escolha do mandatário brasileiro abrir a Assembleia Geral ressaltando a presença do representante da missão do Estado palestino na Assembleia da ONU é simbólica. Então, demorou décadas para isso acontecer, né? Mas aconteceu. E aconteceu ontem. Então, isso também mostra que pode demorar muito, está sofrendo muito, mas existe algum tipo de avanço. Para quem quiser ver uma luz no fim do túnel, eu acho que seria essa. Acho muito importante você trazer esse contexto, até porque Israel não aplaudiu, né? Nem Israel, nem Ucrânia. Isso é muito simbólico. Exato, exatamente. Obrigada, Rubens. Mais uma vez, um prazer te receber aqui. Fica sempre o convite para você voltar. Rubens Duarte, professor, coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial. Um abraço para você. Até mais, querido. Valeu. Muito obrigado, Gabriela. Um abraço a todas e todos que nos assistem. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Até mais. Gente, encerrando aqui o Em Detalhes, eu quero lembrar que a gente está com as eleições se aproximando e a gente vai ter uma aula bastante importante aqui, um contexto muito importante, para trazer informações para você assistir antes de ir para as urnas. Então, é uma etapa importante da nossa democracia. A gente vai ter uma aula com o nosso GCE, uma aula aberta a partir do lançamento do livro do GCE, que é o Pobres de Direita, o Gessé Souza, o Edu Moreira, no dia 29 de setembro, que vai ser nesse domingo, a partir das 8 horas da noite, vão conversar a respeito do lançamento e trazerem diversas discussões que estão ali no livro do GCE. E eles vão poder falar sobre isso também, debate de alto nível para entender a respeito de contexto político, manipulação política, fake news, estratégias, né, antes das próximas eleições. Então, tudo isso você pode acompanhar nessa aula online e você garante a sua vaga em detalhesicl.com.br para poder assistir online e gratuitamente. Obrigada você que me acompanhou até aqui. 10h30 da manhã a gente está sempre ao vivo de segunda a sexta-feira. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL e 6 horas da noite ICL Notícias, segunda edição. E também você pode nos ouvir Em Detalhes, em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Obrigada e a gente se vê. Já imaginou a barata fazendo campanha pro inseticida? Ou pro chinelo também, né? Ou aqueles germes e bactérias que tem no corpo fazendo propaganda para aquele sabonete que garante matar 99% dos germes e das bactérias? Pois é, a gente acaba que vive uma situação que é mais ou menos assim. As pessoas que são exploradas defendendo os seus exploradores com unhas e dentes. Mas será que elas fazem isso por ignorância, como alguns apontam o dedo dizendo? Ou será que existe algo muito maior por trás? Uma covardia que usa recursos quase infinitos para criar esse fenômeno. Quem vai nos explicar isso é um dos maiores sociólogos do nosso tempo, Gessé Souza, que acaba de lançar o seu novo livro, O Pobre de Direita. Vai nos dar uma aula inédita e exclusiva no dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, sobre esse livro e sobre esse fenômeno. Você não pode perder essa aula, até porque ela não tem replay. É gratuito, chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê dia 29.